Olá, meu nome é Rodrigo, sou especialista em VSL e nesse vídeo vou te mostrar como criar uma VSL em menos de 30 minutos. Bom, o primeiro passo é você clicar no link que está na descrição e entrar no agente de IA que cria o nosso briefing. Nesse agente de IA, você vai colocar aqui qualquer coisa que você tiver do seu produto, seja uma landing page, transcrição das suas videoaulas ou até mesmo um e-book, como é o caso que eu vou dar exemplo. Então, eu tenho um e-book de receitas de suco detox e eu apenas seleciono esse e-book, arrasto aqui para esse agente e também, como eu tenho algumas imagens, eu seleciono essas imagens da capa e também jogo aqui na nossa inteligência artificial. Após você jogar os materiais que você tem do seu produto, basta clicar em enviar. E como você pode perceber, o agente de briefing criou o nosso briefing, o briefing que a gente vai usar para criar a copy da nossa VSL. Então, com um simples clique, você vem aqui embaixo em copiar, copia, e aí a gente vai para o nosso segundo agente de inteligência artificial, que é o assistente de copyright. Aqui a gente vai criar a copy da nossa VSL. Então basta você colar o briefing que a gente fez no agente anterior e enviar. A primeira pergunta que ele vai fazer para a gente é qual é o gênero do narrador. Como aqui no exemplo é uma VSL de emagrecimento, eu vou escrever mulher madura e vou colocar em parênteses ex-gordinha que descobriu uma solução. E aí eu envio. Agora o nosso agente de copy vai dar 3 sugestões de Big Idea para nossa VSL. E aí a gente escolhe o que a gente mais gostou ou a gente pode pedir para ele escolher a melhor. E aqui no caso eu vou pedir escolha a melhor e eu envio. Bom, em seguida ele vai criar um roteiro em tópicos da copy da nossa VSL. Veja bem, ainda não é a copy, é apenas um roteiro, um briefing de como vai ser a nossa copy. Então ele criou o roteiro do lead, background story, único mecanismo do problema, mecanismo da solução, a introdução ao produto, ou seja, só aqui a gente vai falar o nome do nosso produto, chamada para ação, fechamento e o FAQ, as perguntas frequentes. Bom, e agora eu tenho 2 opções. Ou eu peço para ele escrever toda a nossa copy de uma vez, e isso serve se você vai fazer uma VSL curta de, por exemplo, 5 minutos, o que eu não costumo fazer, ou a gente vai pedindo para ele escrever tópico por tópico. O lead, aí a gente lê o nosso lead, vê se gosta, se não gostar, pede para ele fazer alterações, ou se a gente gostar, a gente prossegue para o próximo tópico. Então, funciona desse jeito. Eu mando aqui para ele, escreva o lead. E aqui, ele escreve o lead da nossa VSL. Após você escrever o seu lead, você vai conferir. Se ficou bom, você pode prosseguir para o próximo tópico. Você manda de novo aqui no chat. Prossiga para o próximo tópico. E aí ele vai escrever o nosso background story. Você vai fazendo isso durante todos os outros tópicos, até chegar no tópico 8 do FAQ, perguntas frequentes. Bom, aqui eu pulei o vídeo e fiz todos os tópicos da nossa copy de VSL. Bom, e agora eu preciso passar tudo isso a limpo, porque a próxima etapa é a gente fazer a narração. E para a gente fazer a narração, precisa ficar em um bom formato. Por exemplo, não pode ter esses emojis, não pode ter também esses comentários do chat GPT. Então, o que eu faço? Como eu sou um pouquinho preguiçoso, eu gosto de selecionar tudo, copio, vou lá na outra inteligência artificial chamando Humanos, inclusive eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que se você se cadastrar por ele gratuitamente, você já ganha créditos. Então eu copio aqui a nossa copy e escrevo, passe a limpo a copy dessa VSL apenas com o que vai ser narrado. E eu envio.
E lembre-se, uma observação. Aqui na Manus, quando a gente copia um texto grande, ele não deixa aqui no quadradinho do chat, e sim ele transforma em um arquivo de texto, tá bom? E aí é só a gente enviar. E em poucos segundos, a Manus passou a limpo toda a nossa copy, com apenas o texto a ser narrado. Agora, eu venho aqui, copio esse texto, vou abrir um Google Docs, que é o editor de texto do Google, e vou colar a nossa copy. Pronto, agora o próximo passo é a gente fazer a narração dessa copy. Para isso, nós vamos entrar no site do Google IA Studio. Eu vou deixar o link também na descrição, e quando você entrar nesse site, a gente vai vir aqui nessa opção, Native Speak Generation. Você clica nessa opção, ele vai abrir essa página, e bom, a primeira coisa que a gente faz é tirar da opção Multi-Speaker Audio e ir para Single Speaker Audio. Isso significa que a gente vai ter apenas um narrador. Essa opção é viável para a VSL que você vai simular um podcast. Mas como nessa VSL vai ser apenas uma narradora, então vamos vir para essa opção. Bom, vindo nessa opção, a segunda coisa que a gente faz é selecionar a voz. Bom, então aqui temos algumas opções de vozes. Ready to build something awesome today? Got a project in mind? What do you want to explore? Ready to make something amazing? What sparks your interest? What kind of masterpiece are we aiming for? What's a skill you'd like? What kind of problem could we solve? Bom, eu vou selecionar essa voz. Após selecionar, eu quero fazer um teste de como fica na minha copy. Então, eu venho aqui na minha copy, copio um pequeno trecho, eu vou colar aqui e aperto Run para gerar o nosso áudio. Depois de ver meu corpo reagir tão bem, e depois de tantas amigas e familiares começarem a me pedir as receitas, as combinações e até dicas de como fazer do jeito certo. Bom, e assim ficou um trecho. Agora, o que nós podemos fazer para melhorar essa voz é a gente vir aqui Style Instruction, e aqui a gente vai colocar instrução de como a inteligência artificial do Google deve narrar a nossa voz. Então, eu volto lá na IA que a gente criou a nossa copy, ou você pode usar qualquer outra inteligência artificial para fazer isso, e aí eu pergunto para ela, qual emoção deve ser narrada essa copy? Me mande um prompt em inglês de como deve ser narrada de forma geral, um prompt de no máximo 200 caracteres, e eu envio. Bom, e aqui ela gerou um prompt de como deve ser narrado, eu copio, volto lá no Google Studio e colo aqui o nosso prompt de como deve ser narrado a emoção. Após isso, eu volto lá na minha copy e vou selecionando de trechos em trechos aqui. Seleciono o primeiro trecho, não tão grande, copio, deixo em negrito para saber que eu já copiei essa parte, volto aqui no Google e colo o trecho da nossa copy e aperto Run. E enquanto isso, você vai abrir o seu editor de vídeo. No caso aqui, a gente vai usar o CapCut para a gente jogar a nossa narração. Então, voltando para o Google, a gente dá play na nossa narração. Depois de ver meu corpo reagir tão bem, e depois de tantas amigas e familiares Bom, você conferindo sua narração, é só você vir em mais opções, que são esses 3 pontinhos do lado do ícone de volume, você clica e aperta em baixar. Após baixar, você joga a sua locução aqui no CapCut. E aí você volta lá na sua copy e vai fazendo o mesmo processo. Copia uma parte, vai lá no Google, cola ela e aperta para gerar. E aí você vai fazer isso até toda a narração da sua copy estiver pronta. Bom, e assim que a gente terminar a narração, a gente precisa exportar, só que como áudio, apenas áudio dessa narração.
Então, se tiver selecionado essa parte do vídeo aqui em exportar no CapCut, você tira e deixa somente áudio. E o formato pode ser Wave, que tem melhor qualidade mesmo. Aí, só selecionar o local do arquivo que você quer salvar o seu áudio e exportar. Após você exportar a sua narração em Wave, você vai vir nesse site chamado Turboscribe, que a gente vai fazer a transcrição desse áudio. Então, clica aqui em transcrever o seu áudio, você vai arrastar a sua narração para cá e após arrastar, você vai selecionar o idioma. Eu vou selecionar aqui em português e no modo de transcrição, você deixa o baleia e aperta em transcrever. Bom, explicando. Para o próximo passo, que vai ser o vídeo, a gente precisa da transcrição fiel à narração. Por esse motivo, a gente faz a transcrição do áudio ao invés de usar a cópia, porque às vezes a inteligência artificial pode mudar uma palavra ou outra, ou até mesmo você, na hora que você estiver editando, gerando sua narração, você pode mudar alguma frase. E para o próximo passo, a gente precisa de 100% a transcrição igual ao áudio da narração para a gente conseguir fazer a sincronização. Você vai entender um pouco mais à frente. Após a transcrição ficar pronta, você vai clicar nesses 3 pontinhos, exportar transcrição e exportar como TXT. Você seleciona e aperta baixar. Com o arquivo em mãos, como o Turboscribe está na versão gratuita, aqui no começo ele vai ter uma marca d'água e no final também da sua cópia vai ter uma marca d'água. Então você seleciona e apaga. Distante, você dá um Ctrl A para selecionar toda a sua cópia. Aí você vai abrir o site chamado Pictory, que é a inteligência artificial que a gente vai usar para criar a nossa VSL. Use o cupom EMR20 para ganhar 20% de desconto. O link está na descrição. Entrando no site do Pictory, você vai vir nessa opção aqui, Paste to Video. Você vai clicar nela e, bom, nessa parte você vai colar toda a transcrição da narração que a gente fez. Após copiar, você vem aqui em cima e nomeia seu projeto. Bom, nessas configurações aqui você pode deixar todas padrão. E nesse Max Line aqui embaixo, se o seu tiver 2 ou mais, você vem e muda para 1. Bom, essa é a configuração padrão. Lembrando, se você vai fazer a sua VSL em outro formato que não seja 16:9, caso você queira fazer no formato Story, 9:16 ou 1:1, só você selecionar alguma dessas opções. Mas isso aqui a gente consegue mudar também depois no projeto, tá? Então não se preocupe, eu vou deixar o meu 16:9 e aí só apertar Generate Video. Ele vai gerar o projeto da nossa VSL. Bom, após carregar, o Pictory gerou o projeto da nossa VSL. E agora é bem simples de mexer aqui no Pictory. Bom, aqui na esquerda temos algumas abas: Story, Visuals, Áudio, Texto, Elements, Style e Brand. A gente só vai mexer nessas 3, Story, Visuals e Áudio. Esse restante pode esquecer, não precisa se preocupar. Então, o que é o Story? No Story, ele mostra as cenas. Então, cada legenda é uma cena, tá? Cada legenda é uma cena. Então, isso facilita para a gente construir a nossa VSL. Bom, e o que é esse link aqui? Esse link funciona da seguinte forma. Se eu linkar as 4 cenas e eu selecionar um vídeo, ele vai ser contínuo durante todas essas cenas. Bom, o que eu gosto de fazer quando eu crio meu projeto no Pictory? Eu aperto para tirar o link de todas as cenas. Então, eu vou apertando para remover todos os links para cada cena ser uma imagem única. Porque assim a nossa VSL fica mais dinâmica, sem vídeos tão longos. Então, é só você vir apertando aqui para remover nesse Clips e ele vai tirando o link de todas as nossas cenas. Bom, e aí agora eu tirei todos os links, aí eu venho para essa parte aqui, Visuals. Eu clico e, bom,
aqui a gente consegue selecionar manualmente as cenas. Você pode perceber que o Pictor, ele escolhe as cenas para a gente, mas ainda essa função não é tão boa. Então a gente tem que escolher manualmente, mas mesmo assim é muito mais fácil do que a gente criar uma VSL cinematográfica em um editor de vídeo, onde a gente precisa ficar baixando vídeo por vídeo e arrastando. Aqui não, já está tudo no mesmo programa. Então, bom, aqui é bem simples. Eu venho, leio o que está escrito na legenda. Bom, e aqui como que funciona? Na aba Visuals, a gente tem 3 subabas. Library, que é onde fica os vídeos. Background, caso a gente queira colocar uma imagem estática de fundo. E isso aqui eu uso da seguinte forma: caso tenha um expert no meu vídeo, eu deixo esse background de chroma key, que significa que eu não quis que aqui ficasse nenhum vídeo. E aí no programa de edição de vídeo eu tiro isso automaticamente. Bom, então, além do background temos upload. Aqui a gente consegue subir vídeos, animações e jogar aqui no Pictor. Bom, então aqui em Library, como que funciona? Você lê a legenda e seleciona um vídeo. E como que você escolhe o vídeo? Você vem aqui em cima e escreve as palavras-chave. Você aperta um Enter e vai aparecer várias opções de vídeos. Gostando de um vídeo, é só dar um clique e ele encaixa aqui automaticamente. Bom, além dos visuals, temos também o áudio. Aqui é onde a gente vai colocar a nossa narração. O Pictor tem uma função que ele cria uma narração automática, mas eu também não gosto de usar porque não te dá tanto controle sobre a qualidade, tá? Então, para você criar uma narração automática usando o Pictor, seria essa opção Voice Over. E aqui a gente consegue ver qual o limite de créditos que a gente tem para fazer essa narração. Do lado de Voice Over, temos Music, que ele também coloca uma música padrão, mas eu também não gosto porque essa música fica em toda VSL. E eu não quero só uma música em toda VSL. Eu quero várias músicas para ter um dinamismo. Então, na música selecionada, eu venho e aperto esse xizinho e a gente tira. Já aqui, Uploads, é onde a gente coloca a nossa narração. Bom, então eu pego a narração que a gente fez e arrasto para cá. Ele vai fazer o upload e assim que ele fizer, é só eu apertar nessa setinha do lado de Apply e apertar essa opção aqui, a última, que ela vai sincronizar a nossa locução com as legendas. Então você pode perceber que aqui em cima ele está estimando que o vídeo dura 9 minutos, mas a nossa locução tem bem menos. Então quando a gente sincronizar, esse tempo aqui vai diminuir. É só apertar para sincronizar e ele vai sincronizar a nossa narração com a legenda. Depois de ver meu corpo reagir tão bem, E aqui ele terminou a sincronização. E um jeito de conferir para ver se ficou tudo sincronizado é você ir pulando as cenas. Por exemplo, aqui é a cena 1. depois de ver meu corpo reagir tão bem, Eu escuto o áudio e confiro se a legenda está ok. Aí depois eu venho para o meio da VSL. Conteúdo que poderia custar centenas de reais em uma consultoria nutricional. Bom, e aí eu vou colocando por parte. Eu vejo o começo, o meio e aqui no fim. Sem problemas, você tem uma garantia incondicional de 7 dias. Ignore as imagens de fundo que eu não selecionei elas ainda. Então tem algumas imagens meio nada a ver. Então, bom, eu conferi o começo, meio, fim, vi que tá batendo a legenda, aperto Looks Good e pronto, a gente tá com a nossa legenda e áudio totalmente sincronizado. E aí você vai voltar lá para Visuals, vai selecionar cena por cena e escolher os vídeos que você acha que combina. Quando você terminar de escolher todos os vídeos, a gente vai renderizar esse projeto para a gente fazer o acabamento no CapCut. E aí, antes de você apertar em Download aqui em cima, a gente precisa esconder essas legendas para ela não renderizar junto com o vídeo. Então você vai vir aqui ó, em Hide Text, que é esse CC, esse quadradinho bem aqui do lado do microfone. Você aperta Hide Text e dá um Apply to All, que é para aplicar em todos os quadrados. Porque se você apertar só uma vez, ele vai tirar a legenda só daquela cena. Eu quero que tire de todas, então eu dou um Aplicar em todas. E pronto, ele tirou a legenda de todas nossas cenas. Aí a gente vem aqui em Download e ele vai renderizar
toda nossa VSL. Aí a gente vai baixar e jogar lá no CapCut para dar o acabamento. Bom, após isso, ele vai aqui terminar de renderizar nosso vídeo, é só você apertar em Download. A gente pega o vídeo que a gente acabou de baixar e joga lá para o CapCut. Legal? E aqui a gente tem a nossa VSL praticamente pronta. Bom, e aí como é que a gente faz agora? Primeira coisa é apertar com o botão direito e extrair o áudio. Assim, nosso áudio fica separado da nossa cena. E por que a gente precisa fazer isso? Porque agora a gente vai apertar com o botão direito novamente e clicar aqui em dividir cenas. Com as cenas divididas, fica praticamente a mesma coisa do que você tivesse baixado vídeo por vídeo. E por que isso é bom? Porque dessa forma a gente consegue colocar transições e ter mais controle. Por exemplo, se eu quiser colocar uma transição entre um vídeo e outro, basta eu vir em transições no CapCut e arrastar para cá. Completo. Um guia. E assim eu consigo ter mais liberdade para editar. Bom, então para o vídeo não ficar muito longo, a gente praticamente fez a nossa VSL cinematográfica. Agora é só você criar a sua legenda automática. Você vem em legenda automática, coloca o seu idioma, aperta para gerar, a gente ajusta a nossa legenda, a gente clica aqui na nossa legenda, a gente diminui o tamanho da fonte, a gente deixa em 5 e em estilo pré-definido a gente coloca isso com fundo preto e letra branca. E a fonte a gente pode mudar também. Eu gosto de usar a Helvética, mas você pode usar qual você gostar mais. E aí, como é legenda, ele aplica automaticamente em todas. Após você fazer a sua legenda, você pode vir aqui em áudio no próprio CapCut e colocar algumas músicas cinematográficas de fundo. Para achar essas músicas, eu uso a tag Cinematic. Clico nela e aí é só você selecionar as músicas, você arrasta ela aqui para baixo. Uma opção que eu sempre uso é normalizar o nível de volume para não ficar partes mais baixas e partes mais altas. Abaixo o volume para ficar mais baixo que o da voz. E aí você vai selecionar outras trilhas e após isso é só você vir aqui em exportar. Usa o formato MP4, codec H.264 e taxa de quadros 30 fps. Você escolhe o local que você quer exportar e pronto, a sua VSL está pronta em poucos minutos. Bom, e esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhe esse link em todos os grupos de marketing digital que você estiver. E também não deixe de conferir o treinamento VSL Legacy, que o link está na descrição e nos comentários, que você vai aprender a criar VSLs como esta, super sofisticada que você está vendo aqui na tela. Eu vou te ensinar várias técnicas para você criar a sua VSL usando inteligência artificial. Só você clicar no link que está na descrição e nos comentários e você vai ter acesso ao melhor treinamento de VSL do Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.